Fala galera, bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, onde falaremos hoje sobre um importante tema que se refere à Guerra Fria. Porém, antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Então, iniciaremos falando sobre esse importante evento que vai marcar principalmente a história do século XX, que foi o período pós-Segunda Guerra Mundial. Período esse que vai marcar, basicamente, a ascensão de duas grandes potências econômicas e militares, que foram os Estados Unidos e a então União Soviética. Esse período fica marcado pela bipolaridade, ou o surgimento de dois grandes polos de influência econômica, política e militar, que foram representados por esses dois países que falamos há pouco. Vale dizer, entretanto, que mais do que a supremacia econômica, política e militar, estava em jogo também a disputa de dois sistemas ou de dois modos de produção. De um lado, os Estados Unidos e o modo de produção capitalista, e do outro, a União Soviética e o modo de produção socialista. Então, a Guerra Fria vai marcar essa disputa hegemônica por essas duas grandes potências, assim como também ficará marcada a influência exercida por esses dois países. Por isso, temos aí basicamente uma bipolaridade, pelo fato desses países representarem dois grandes polos de influência e poder durante esse período, ok? Vale dizer também que, posterior a esse processo, teremos aí uma nova ordem mundial estabelecida no período pós-Segunda Guerra Mundial. Essa nova ordem econômica e mundial, ela estará muito associada a alguns programas, alguns planos de influência desses dois países. Temos aí, basicamente, a criação de alguns organismos supranacionais no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos e os países capitalistas. Então, temos aí, basicamente, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, no ano de 1945. Porém, vale destacar que a criação desses organismos supranacionais, pelos Estados Unidos e os países capitalistas, estavam norteados a partir da doutrina Truman. Essa doutrina tinha como principal propósito barrar o crescimento do modo de produção capitalista, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde teremos aí diversos países europeus arrasados com a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, teremos aí também, paralelo a isso, o crescimento do socialismo em diversos países, principalmente nos países do leste europeu, chamados também como cortina de ferro. Então, pensando nesse propósito da doutrina Truman, foram criados alguns organismos supranacionais, como o principal deles, temos o caso da ONU, que falamos há pouco. Vale dizer também que os Estados Unidos e os países capitalistas vão se articular do ponto de vista econômico a nível global. Então teremos aí o estabelecimento de uma nova ordem mundial baseada principalmente na articulação econômica mundial entre os Estados Unidos e os países capitalistas. Isso vai ser colocado principalmente na chamada Conferência de Bretton Woods, que foi uma reunião onde diversos países capitalistas, no ano de 1944, vão estabelecer alguns planos de reestruturação econômica e social nesse período pós-Segunda Guerra. Então, a Conferência de Bretton Woods ela vai ser uma reunião onde vão ficar acordados o início, ou seja, o surgimento de alguns organismos supranacionais vinculados à ONU. Dentre eles, podemos destacar, por exemplo, o Banco Mundial, assim como também o FMI e o GATT, ou seja, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, a sigla em inglês GATT, que mais tarde ficaria conhecida como OMC, ou Organização Mundial do Comércio, ok? Vale dizer também que outros organismos supranacionais serão criados a partir desse momento. Dentre eles, podemos destacar, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, assim como outros importantes organismos internacionais que terão uma grande participação na economia global, assim como nas relações socioeconômicas entre esses diferentes países.
certo, pessoal? Vale dizer ainda que, posterior a isso, surgirá dois importantes planos de recuperação econômica, né? Já que a economia dos países capitalistas ainda estava muito fragilizada, sobretudo na Europa Ocidental. Então, pensando nesse processo, a ONU e os Estados Unidos vão propor a criação do chamado Plano Marshall. Isso mesmo. O Plano Marshall é um plano de reestruturação econômica que estava baseado principalmente numa série de concessão de empréstimos aos países europeus no período pós-Segunda Guerra Mundial. Além de proporcionar a reconstrução dos países europeus a partir de uma concessão de empréstimos capitaneados pelos Estados Unidos, era uma maneira de manter esses países aliados aos interesses estadunidenses, assim como também ao modo de produção capitalista. Um importante plano também será criado na Ásia, principalmente oferecido ao Japão, que é o chamado Plano Colombo, que assim como o Plano Marshall, era um plano de recuperação econômica, onde, por exemplo, o Japão abriria mão dos seus exércitos em troca de uma série de empréstimos e investimentos em diversas áreas econômicas e sociais do país. Dentre elas, aí podemos destacar, por exemplo, os altos investimentos em educação, ok? Além do Japão, outros países asiáticos, que mais tarde ficariam conhecidos como os tigres asiáticos, também foram favorecidos por esse plano de recuperação econômica, ou seja, o Plano Colombo, certo? Então, além dessas concessões que esses países vão receber no período pós-Segunda Guerra Mundial, será estabelecido também uma série de tratados de aliança e cooperação militar. Dentre eles, teremos aí a criação da OTAN, ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era liderada pelos Estados Unidos, o Canadá e diversos países europeus que estavam alinhados ao modelo capitalista. Em contrapartida, a União Soviética criará o chamado Plano ou Pacto de Varsóvia, ou seja, era um acordo militar onde estavam alinhados os países socialistas e todo o bloco do leste europeu. Porém, veremos esse tema na próxima aula, onde falaremos basicamente sobre a geopolítica da Guerra Fria, certo? Quem gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá!